Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e a gente vai começar a estudar física aqui. Eu venho te ajudar a compreender aquilo que você está estudando no colégio para que você consiga entender de maneira significativa sem precisar apenas memorizar. Nós temos aquela cultura de achar que se eu souber reproduzir, eu aprendi, mas não é bem assim. A gente vai desenvolver ao longo do nosso curso uma série de habilidades em que a gente vai dominar o conhecimento a ponto de fazermos uso dele, a ponto de a gente, tendo conhecimento, ser capaz de aplicar a cada situação que for aparecendo para a gente. Mas vem a pergunta: o que é física? A física faz parte das ciências da natureza. Então, a física é uma ciência que vai estudar a natureza. Mas que parte da natureza? A rigor, tudo. Tudo que acontece na natureza está relacionado à física. Douglas, mas e a química e a biologia? A química faz uso da física para explicar os seus fenômenos, os seus acontecimentos. E a biologia, por sua vez, faz uso da química para também mostrar e explicar aquilo que acontece no âmbito da vida. Então, nós vamos ter essas três áreas: a física, que estuda os fenômenos mais gerais, a química, que vai estudar as reações entre compostos orgânicos, compostos inorgânicos, mecanismos de reações entre substâncias, transformações que vão acontecer nas substâncias, e a biologia, tudo que estiver relacionado à vida. A física ela vai ficar com as regras mais gerais: interação, força, deslocamento, movimento, todas essas coisas fazem parte do âmbito das ciências da natureza, que estuda o universo como um todo. Vamos agora tentar entender o que é a ciência? Vem comigo. Como eu havia mencionado, a física é uma ciência da natureza que envolve três. Física estuda movimentos, interações entre corpos, fenômenos térmicos, elétricos, magnéticos e inclusive ondulatórios. A química vai estudar átomos, substâncias, reações envolvidas nas transformações. E a biologia estuda a vida e os fenômenos relacionados à vida. Isso é uma apresentação simplificada desses três ramos da ciência da natureza. Vamos adiante. Ciência é o corpo de conhecimentos que descrevem a ordem na natureza e a origem dessa ordem. Ou seja, a ciência quer entender como a natureza funciona, quais são as regras que regem os acontecimentos na natureza. É isso que a ciência está querendo observar. Ela não vai buscar razões, mas por que a natureza é assim? Não, é como a natureza funciona, quais são as regras. A ciência é uma atividade humana. Então a gente sabe que todos os homens apresentam falhas, então o conhecimento científico ele vem sendo aprimorado com o passar do tempo. Os homens vão ajustando seus conhecimentos, mas é uma atividade humana, dinâmica, que vai representar os conhecimentos que vão sendo construídos, as descobertas que vão sendo realizadas, os achados científicos, os saberes e os esforços coletivos da humanidade com a finalidade de reunir conhecimento sobre o mundo, sobre o universo e organizá-lo. Precisa estar organizado, precisa estar sucinto, condensado, resumido em teorias que possam ser testadas. Para ser um conhecimento científico, este conhecimento deve ser capaz de ser testado e de ser contrariado. Quando a ciência é boa, por mais que se teste, a gente não consegue contrariá-la. Então, a gente chama isso de teoria da falseabilidade da ciência, que diz que uma boa ciência, um argumento, ele só é científico se ele puder ser negado, ser refutado. Muitas vezes não se consegue. A gente ainda tem a teoria da relatividade de Albert Einstein, talvez o cientista mais famoso, que até agora não foi refutada. Até agora ela está funcionando
Muito bem. Vamos agora tratar do vocabulário na ciência. É muito comum a gente ouvir os termos científicos para denegrir a própria imagem da ciência. Às vezes as pessoas falam, isso é só uma teoria. Calma aí, teoria na ciência não é apenas algo que é distinto da prática. Para você construir uma teoria, ela deve ser baseada em experimentos, ela deve poder ser testada experimentalmente ou testada até em termos de outras ideias. Então, calma aí, teoria não é um negócio simples. Teoria é um dos ápices do conhecimento científico, tanto é que você já deve ter ouvido falar na teoria dos quarks, a teoria da relatividade de Einstein, que isso tudo é conhecimento e é ciência de mais alto nível. Mas vamos lá. Alguns termos do vocabulário precisam ser valorizados. Por exemplo, fenômeno olfato. É algo que acontece e que você vai observar. Isso é o tal do fenômeno. Então, muitas vezes nós vamos falar de um fenômeno, o fenômeno da chuva, ou o fenômeno da queda de um corpo. Não, fenômeno não é necessariamente alguma coisa gigante ou algo muito fora do natural. Não, fenômeno é qualquer coisa que aconteça. Cair um lápis, isso é um fenômeno. Então, tá vendo como a linguagem na ciência pode ter um significado diferente da linguagem do seu dia a dia? E é aqui que a gente está tentando quebrar essa parte. Bom, lei. Lei não é algo que alguém escreveu porque quer que seja daquela forma, não é uma regra escrita arbitrariamente. A lei é uma regra observada com regularidade em determinado fenômeno. Por exemplo, o que é que a gente vê que se repete toda vez que eu deixo um objeto cair? Já parou para se perguntar isso? Existem leis que regem o comportamento da queda dos corpos. Tá dando para entender mais ou menos. A teoria, ela é a síntese de um grande corpo de informações que englobam leis científicas. Por exemplo, você tem a teoria da relatividade de Einstein, que é baseado em uma série de regras. Você vai ter a teoria quântica, a teoria... Bom, existem várias teorias na ciência, e a teoria é aquele conjunto de leis, de regras que regem um determinado campo da pesquisa que é feita pelo cientista. Modelo. Modelo é uma forma que a gente usa para representar os conhecimentos, os fenômenos e os sistemas. Muitas coisas que a gente vai estudar, a gente não vai direto a campo pegar, vou analisar uma casa. Não, você pode usar um modelo de uma casa, construir uma maquete, fazer um desenho tridimensional. Então, modelo é tudo aquilo que a gente usa para representar as coisas. Então, é uma maneira de representar os objetos. Nós vamos falar demais a respeito de modelos à medida que nós estivermos estudando cada parte da física. Agora nós vamos tratar do método científico. Para que a gente não produza ciência de má qualidade, existem regras. E essas regras a respeito dos procedimentos a serem adotados na investigação científica, bem como na formulação das conclusões, fazem parte do método científico. Existem dois pequenos métodos, a gente pode assim chamar, que são formas de pensar que envolvem ciência. E a gente vai estudar agora o primeiro deles, o método indutivo. O que significa isso? Você vai observar vários acontecimentos e vai ver repetições nessa observação. E isso vai te induzir a generalizar o acontecimento dessas repetições para futuros fenômenos similares. Vamos aqui a um exemplo disso, né? Observando-se mamíferos, se o cachorro tem pelos, o gato tem pelos e a vaca tem pelos, logo todos os mamíferos têm pelos. Mas cuidado!
Aqui nesse raciocínio, pode vir num futuro alguém e encontrar um mamífero sem pelos? Você pode até argumentar que já viu um gato que é mamífero sem pelos. Concorda comigo? Mas não é que seja sem pelos, ele tem pouquíssimos pelos. Mas vai que alguém encontra um dia um mamífero que por alguma desordem genética não apresente pelos. Vai que acontece. Então não é um método infalível. Existe também o método dedutivo. A gente vai adotar uma afirmação geral como uma verdade e vamos enunciar por dedução alguma coisa particular, alguma coisa específica. Veja que na indução a gente pegou várias situações e generalizou. Isso é a indução. Na dedução, a gente vai pegar uma afirmação geral e vai para o particular. Por exemplo, sabe-se que todas as frutas têm sementes. Sabe-se também que laranjas e uvas são frutas. Logo, laranjas e uvas têm sementes. Entendeu? A gente foi dos casos gerais, todas as frutas têm sementes, aí laranja e uvas são frutas, logo laranja e uvas têm sementes. Esse é o que a gente chama de raciocínio dedutivo. Mas eu nem gosto da palavra método indutivo, método dedutivo, eu prefiro falar em raciocínio. Você tem o raciocínio indutivo, o raciocínio dedutivo. Agora, a gente vai ter no método científico o uso de todos esses tipos de raciocínio. E o método mais utilizado atualmente em ciência é o chamado método hipotético dedutivo. O método hipotético dedutivo vai abordar tanto a lógica da indução quanto da dedução. Vamos começar. O que é a primeira coisa que você deve fazer para ter o uso, né, a produção de boa ciência? Você vai caracterizar um fenômeno. Douglas, e o que é caracterizá-lo? Você vai precisar, observando este fenômeno, quantificá-lo, fazer medidas, fazer tabelas, construir uma série de banco de dados, né? Você vai precisar de dados para poder descrever como este fenômeno acontece. Depois de você quantificar, observar e medir, isso vai te permitir identificar um questionamento, um problema, alguma coisa que uma pergunta que vai precisar de resposta. E a busca pela resposta faz parte da atividade científica. Mas você, quando faz essa pergunta, você já tem algumas respostas provisórias para fazer. Você tem algumas suposições. Estas suposições, elas são chamadas de hipóteses. Hipóteses são respostas provisórias, são suposições que você vai dar para este questionamento, para este problema. Agora, não é qualquer hipótese que é cientificamente válida. Para ela ser válida, ela precisa ser uma declaração. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, ela deve ser uma declaração, algo que você vai declarar. Você vai falar, olha, é assim. Mas não basta que você declare. Ela deve ser falseável. Douglas, o que significa ser falseável? Ela pode ser contestada. Não estou dizendo que ela vai ser falsa, não. Eu estou querendo dizer que alguém pode chegar e falar, ó, creio que não é bem assim, e por meio de algum teste chegar e obter outras conclusões. Então, você vai precisar que esta sua afirmação, esta sua declaração, ela possa ser falseada, possa ser contestada e dita de outra maneira. Bom, agora, esta sua hipótese, para questionar o problema, deve buscar uma relação
entre duas ou mais características observadas nesse fenômeno. Então, né, a sua hipótese é: eu acho que um objeto, quando cai, quanto mais massa tem, mais velocidade ganha. Isso é uma hipótese. Se ela está certa ou não, continua sendo uma hipótese. Eu posso negá-la. Como é que eu vou poder negá-la? Fazendo novos experimentos ou fazendo novos experimentos mentais. O desenvolvimento da lógica pode te levar a outras respostas. Então, a elaboração das hipóteses deve pensar nisso daqui. Agora, você cria uma hipótese, né? Você declara uma hipótese que vai responder esse seu problema. Quais são as consequências de essa sua hipótese ser verdadeira? Se essa sua resposta provisória for verdadeira, o que se deve observar em experimentos, na hora que você for tentar colocar em prática, na hora que você for colocar à prova essas suas hipóteses? Porque toda hipótese, como é uma resposta provisória, ela deve ser testada e você precisa ir atrás de testá-las. Fazendo esses testes, você vai realizar, né, os experimentos. Então, você elaborou as hipóteses por meio das quais, né, você deduziu as consequências. Está vendo o método dedutivo? Você vai ter a hipótese, você cria essa resposta provisória, você deduz desta resposta provisória uma previsão das consequências. Agora, você vai realizar os experimentos. Para fechar a nossa ideia, veja que na hora que você previu as consequências dessas hipóteses, você pode prever aquilo que aconteça caso a hipótese seja verdadeira e também caso ela seja falsa. Você deve pensar: se essa minha resposta provisória for verdadeira, vai acontecer isso no experimento. Caso a minha hipótese seja falsa, vai acontecer outra coisa. E aí você vai realizar o experimento. Este experimento vai te dar resultados na hora que você for observar, fazer as medidas, quantificar. Então você vai voltar para o fenômeno, você vai quantificar, observar e vai medir. Mas agora já não vai ser algo muito genérico, já vai ser algo bem específico, porque você vai fazer agora uma nova experimentação, uma experimentação já controlada, uma experimentação já onde você escolheu aquilo que você quer ver, você já escolheu quais são as variáveis, aquelas propriedades, aquelas características que são específicas para resolver o seu problema. E por meio de generalização, depois de você efetuar os experimentos e ver, olha, repetiu aqui, fiz de novo, deu desse jeito. Existe também toda uma série de métodos para você fazer os experimentos, mas você vai poder, depois disso, por indução, formular uma lei. A lei mais simples que você puder. Às vezes as pessoas formulam regras muito complicadas e alguém chega e fala: olha, eu tenho uma mais simples e que resolve o problema. É o chamado princípio de Ockham, ou navalha de Ockham. Se existem várias explicações para um mesmo fenômeno, a mais simples costuma ser a mais correta. Mas isso nem sempre é verdadeiro. Costuma ser a mais correta, não necessariamente. Com isso, nós terminamos aqui esta parte do método hipotético dedutivo. Existem outros métodos, você pode ter um achado científico acontecendo enquanto você está investigando alguma coisa que não era o seu objetivo de pesquisa, você achar algo que vai provocar uma mudança na sua concepção e você vai ter de criar ciência nova. Isso pode acontecer. Você também pode ter outros métodos, chamados métodos dialéticos, enfim. Mas nós vamos nos deter a esses que a gente viu aqui.
Construção social do conhecimento. Outra coisa interessante, o conhecimento, ele não é definitivo. Muitas vezes você pode ter uma nova ideia e essa nova ideia vai mudar o conhecimento científico que a gente tem até então e que estava explicando muito bem as coisas. Muitas vezes acontece de o conhecimento existente não conseguir explicar mais um acontecimento novo. Alguém chegou, fez um experimento e falou: meu Deus, com esse experimento eu não tenho explicações, a ciência não me traz nenhuma explicação. Aquela ciência bem ali, aquele conhecimento científico, não foi capaz de explicar isso. Então eu terei de produzir nova ciência. Isso é o que eles chamam de quebra de paradigma. Paradigma é um nome bonito. Douglas, eu não sei como é que se escreve, então vamos escrever paradigma. Paradigma é o nome que se dá àquela ciência que a gente está desenvolvendo. Quando essa ciência precisa de uma renovação, dados novos foram postos e você vai precisar reformulá-la, você provoca uma quebra de paradigma. E nesta quebra de paradigma, você vai criar uma nova ciência, mas com o seguinte cuidado. Ela tem que explicar por que a ciência anterior estava funcionando até então. Porque a ciência anterior deveria apresentar bons resultados em certas circunstâncias. Isso é ciência de qualidade. Só que a ciência de qualidade não aparece do nada. Você precisa sempre apresentar as suas novas ideias para a comunidade científica. É aí que entra o doutorado. Quem faz doutorado tem de passar pelas seguintes etapas. Você no ensino fundamental passa do fundamental para o médio, do médio vai para o ensino superior, a famosa faculdade ou universidade. Lá você vai fazer sua graduação. Se quiser entrar no ramo da pesquisa, você vai fazer um mestrado que te introduz no âmbito da pesquisa e um doutorado onde você vai ter de desenvolver algo inédito. Só que não vá pensando que é só você chegar e apresentar a sua ideia de qualquer forma. Sua ideia vai passar por uma banca de pessoas que vão avaliar as suas ideias, as suas propostas, a sua pesquisa. Vão avaliar não só o resultado, não só o seu pensamento, mas também tudo aquilo que você desenvolveu, como você executou sua pesquisa. E eu ainda vou te dar uma dica. Quer fazer algo novo? Aprenda absolutamente tudo sobre o que existe agora, escrito agora. Você não será um cientista se você não souber com profundidade aquilo que está estudando já escrito por outros. Isaac Newton, certa feita, foi perguntado: Newton, como é que você conseguiu enxergar tão longe com suas leis e seus princípios? Ele disse: se pude ver ao longe, foi porque pude apoiar-me sobre ombros de gigantes. E os gigantes são aquelas pessoas que vieram antes de você, que produziram muito conhecimento. E você vai ter de estudar tudo isso no seu curso, tanto no fundamental, no médio, no superior. E tudo que você vai ver é o que já foi produzido. Produção nova de conhecimento, só se você resolver fazer um doutorado. E aí você vai contribuir para a comunidade científica do mundo, trazendo a publicação do seu material. Você pode ter ideias antes? Pode. Mature as ideias para depois torná-las públicas. Mas saiba, você vai passar sempre por outros cientistas que vão avaliar aquilo que você produziu. Isso é boa ciência. Agora vamos tratar a respeito dos ramos da física? Vem comigo. Em física, a gente pode fazer esta divisão aqui didática. Nós dizemos que a física vai estudar os movimentos. E tanto os movimentos como eles acontecem matematicamente, bem como o que pode transformar esses movimentos. É chamado de cinemática, o estudo básico dos movimentos, e de dinâmica, o estudo daquilo que causa alterações nos estados de movimento ou de repouso. Termologia vai estudar os fenômenos térmicos, que estão relacionados às propriedades e às características microscópicas da matéria. Se você falar a respeito de temperatura, por incrível que pareça, ela está relacionada ao movimento das partículas que constituem os corpos que a gente está vendo aqui. A mecânica, ela também existe no nível microscópico ou submicroscópico, e é isso que a termologia vai estudar.
A ondulatória vai estudar as tais das ondas. Quem nunca ouviu falar numa onda no mar? Óptica vai estudar a luz e os fenômenos relacionados à luz. A eletricidade, bom, comum no nosso dia a dia, principalmente se você liga os seus equipamentos à tomada. E o magnetismo, aqueles fenômenos que envolvem os ímãs e muito mais outras coisas. A gente vai ver que é pequeno aqui cada nome, mas dentro de cada um desses nomes existe um vasto mundo de conhecimento. Aqui nós terminamos o nosso encontro inicial a respeito de física, o que é. Nós vamos nos ver em outras oportunidades.